Mateus capítulo 10, versículo 10, Mateus capítulo 10, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, a palavra do Senhor nos fala que Jesus levantou-se de onde ele estava e ele foi em direção aos termos da Judéia, além do Jordão. E quando nós sabemos que todas as vezes que o Senhor Jesus ele estava em algum lugar, quando ele se levantava para ir para outra região, a própria multidão que estava com ele o seguia. Então diz a palavra do Senhor que a multidão que estava com ele continuou seguindo ele para onde ele fosse, a multidão ia com ele. E sempre nessas multidões, eram multidões grandes, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Então era um povo numeroso. Sempre era assim. A mesma multidão que seguia ele, era a multidão qual recebia o privilégio de ouvir a sua voz, de ali o Senhor Jesus operar sinais e maravilhas e prodígios, né? Deus operava no meio da multidão. E diz a palavra do Senhor que, então estava Jesus ali no meio da multidão, mais uma vez, ele começou a ensinar o povo, começou a anunciar a sua palavra. E diz o texto aqui no versículo 2, dizendo: aproximando-se dele os fariseus, como de sempre, aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Então os fariseus ali fez essa pergunta, não em prol de fato saber a resposta, mas ficava tentando ver se havia nele alguma falha, ver se achava em Jesus algum erro, alguma falha. E ali os fariseus, tentando Jesus com essa pergunta, eles perguntaram: é lícito o homem repudiar a sua mulher? Então respondeu Jesus, dizendo: que mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio, Deus fez homem e a mulher. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não fez o homem para que ele tenha apenas uma mulher e a mulher apenas um homem. Então, Jesus explicou que, de fato, Moisés havia decretado essa carta de divórcio justamente porque que Deus permitiu que Moisés desse carta de divórcio, para que os homens dessem carta de divórcio às suas mulheres. Porque naquela época, naquele tempo, estava acontecendo muitos crimes. Os homens estavam matando as suas mulheres, os homens estavam judiando das suas mulheres, os homens estavam matando, escravizando, fazendo sofrer as suas mulheres. E diante disso, Moisés, tendo ciência do que estava acontecendo, o que Moisés então fez? Ele se condoeu pelas mulheres, ele teve misericórdia das mulheres. Então ele mesmo escreveu uma carta, decretou um decreto de carta de divórcio, e Deus aprovou, porque a lei foi escrita por Moisés. Era um homem reto, um homem íntegro, um homem de Deus. Então Deus ali permitiu que Moisés escrevesse essa carta de divórcio, assim dando àquelas mulheres a libertação daqueles homens maus, daqueles homens carrascos, daqueles homens narcisistas, daqueles homens avarentos. Não é diferente nos dias de hoje. Quantos são as mulheres que sofrem com homens semelhantes? Quantos são as mulheres que até hoje gemem e choram nas mãos desses homens truculentos, desses homens malignos, desses homens que muitas vezes até mesmo matam elas? O feminicídio nós temos visto aqui no Brasil que tem aumentado dia após dia, anos após anos. Então, por isso que agora estão tendo várias leis a favor das mulheres,
como a Lei Maria da Penha e tantas outras leis que têm surgido para proteger as mulheres desses homens truculentos, desses homens maus. Então, o próprio Deus aprovou essa carta de divórcio mediante que esses homens dessem essas cartas de divórcio, porque eles iriam acabar matando essas mulheres. E ali, elas, separando desses homens, elas poderiam ir embora, voltar para casa dos seus pais e seguir com a sua vida em paz, até mesmo lá na frente contrair matrimônio. Então, por isso que Moisés escreveu essa carta de divórcio, dando liberdade, dando proteção a essas mulheres, porque não é diferente nos dias de hoje. Naquela época sempre existiu homens muito ruins. Eu tenho visto nos últimos tempos, vou estudar mais a respeito do Paquistão e do Irã, do país Paquistão e do país Irã, que são homens, ali são homens diabólicos, homens que são homens homossexuais, são homens pedófilos, são homens que odeiam as mulheres. Eles casam com mulheres apenas para que essas mulheres geram filhos para eles, onde eles fazem dessas mulheres suas escravas. Mulher tem que andar com a turca, não pode sequer mostrar os olhos, só apenas uns buraquinhos que eles colocam na turca. Não mostra o rosto, não mostra o corpo, é uma turca preta, que não se dá a impressão que parece que vem um monstro atrás, porque vem cobrido todo de preto. Essas mulheres não podem falar, essas mulheres não podem ter vez, essas mulheres não podem andar na rua, essas mulheres não têm amor próprio, porque esses homens são truculentos, esses homens escravizam essas mulheres. E essas mulheres geram filhos para eles. Sabe para quê que eles pegam essas crianças? Para vender essas crianças, o próprio pai vende as crianças, ou quando eles mesmos maltratam essas crianças, fazendo delas, são pedófilos, estrupam até mesmo os seus filhos. São homens abomináveis. Essa geração lá, esse país Paquistão e o país Irã são países abomináveis que seguem a religião diabólica, islamismo, são do Islã, né? Então esses povos agora estão sendo propagados em todas as plataformas para ver se algum país interfere neste país. Lá é o país de Osama Bin Laden, né? Então é o país do terrorismo. São homens truculentos. Mulheres não podem andar sozinhas, mulheres não podem sequer conversar. As mulheres têm que ficar em silêncio o tempo todo. Então esses homens estavam semelhantes aos homens que Moisés deu carta de divórcio para essas mulheres, libertando essas mulheres, para que essas mulheres pudessem voltar para a casa dos seus pais, isso quando elas não eram mortas. Assim como acontece no Paquistão, as mulheres são mortas, os homens de lá são tudo gays, são tudo homossexuais, eles só casam para essas mulheres gerarem filhos para eles venderem os seus próprios filhos, ou até mesmo abusarem dos seus próprios filhos. São homens truculentos. E detalhe, o líder dessa religião, eles são hiperamigos, são aliados ao desgoverno que está na presidência. Então o desgoverno aqui tem apoiado esse país, mandando dinheiro daqui para apoiar esses homens truculentos, para escravizarem essas mulheres. E detalhe, esses homens já estão vindo para o Brasil. Tem muitos deles que já chegaram. O Brasil deu carta branca para que o povo do Paquistão e do Irã venha morar aqui no Brasil. Eles não conseguem entrar nos outros países, mas devido ao governo aprovar, eles virem, eles já estão aqui, estão em vários estados já, e eles vêm, trazem as suas mulheres e ali eles começam. E o que eles querem? Eles querem pregar o islamismo aqui, eles querem abafar o cristianismo, mas o sangue de Jesus os repreenda, porque diante desta palavra, quem é o inimigo para tentar impedir a palavra do Senhor? Eles podem até vir para o Brasil, mas o Senhor vai reatar o valente, o Senhor vai fazer esse povo até mesmo serem presos, porque aqui eles estão tentando implantar essa religião diabólica, essa religião maligna, onde eles olham para as mulheres, principalmente nós brasileiros, se eles veem as próprias mulheres do seu país com
como nada, como lixo, imagine como eles olham para nós brasileiros, que nós mostramos o rosto, nós andamos de cabelo solto, as mulheres usam calça, as mulheres, né, as mulheres que não são evangélicas usam roupas curtas. Como esses homens olham para essas mulheres? Esses homens do Paquistão olham com ódio, olham com vontade de matar elas. E esses homens já estão aqui no Brasil. Se vocês estudarem sobre o Paquistão, você pode observar que muitos brasileiros repórteres já estão fazendo noticiário para precaver a sociedade do país, o que esses homens estão, esses pessoal do Paquistão já estão aqui no Brasil tentando, eles compram, eles chegam, a mando do governo chega, eles têm tudo de graça, eles têm moradia de graça, tudo é mantido pelo próprio governo, e o próprio nosso dinheiro que paga a estadia deles aqui. Eles vêm para tentar implantar o islamismo aqui no Brasil, mas eles estão repreendidos em nome de Jesus. Deus, do mesmo caminho que eles vieram, eles vão voltar pelo mesmo caminho que eles veio. No mesmo caminho que eles vieram, eles vão voltar pelo mesmo caminho. Então era isso que Moisés estava tentando fazer, permitindo carta de divórcio para essas mulheres, permitindo que essas mulheres pudessem ter uma nova chance, uma nova vida, que essas mulheres voltassem para a casa dos pais, ou lá na frente também elas pudessem contrair um matrimônio com uma pessoa boa, uma pessoa que verdadeiramente iria amar elas e cuidar delas. E assim eles começaram ali a fazer essas perguntas para Jesus, tentando achar alguma brecha em Jesus. Vocês sabiam que os fariseus, os doutores das leis, os sacerdotes, todos esses eram inimigos de Cristo. Eles perseguiam Jesus o tempo todo. Jesus estava ali pregando, eles estavam lá para tentar Jesus, afrontar Jesus, e o diabo usava eles o tempo todo. Meus amados, vão curtir na live, porque o TikTok, ó, você tinha quase 60 pessoas, o TikTok já está tirando pessoas da live. Se vocês não tirar, vocês também serão tirados. Se vocês não curtir a live, eles também vão tirar vocês. Olha, a live só está caindo. Vão entrando, curtindo e compartilhando a live. Compartilha nessa setinha aí. Então diz a palavra do Senhor que, então Jesus disse, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Ou seja, o que Deus ajuntou. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque que muitos casamentos é só destruição, é só derrota, é só sofrimento. Os homens truculentos judiando das mulheres, que é só os homens que fazem mal às mulheres. Por quê? Porque muitos casamentos não é Deus que está unindo o casal, é o próprio casal se unindo, onde Deus não está neste negócio, onde Deus não está nessa união. Então você homem, você mulher, vocês vigiam com quem vocês estão se relacionando, porque há casamentos que não vêm de Deus. Eu casei certinho na igreja, casei certinho no civil. Casou? Tá, você casou diante dos homens e você apresentou essa pessoa diante de Deus, você colocou esse relacionamento antes de se casar na presença de Deus para ver se Deus aprovava essa união? Porque quando Deus aprova a união, tudo vai bem, o casal é unido, o casal se ama, o casal se respeita, o casal prospera. Mas quando Deus não está neste negócio, é só derrota, é só sofrimento. Meus amados, se vocês não curtirem a live, o TikTok já tirou mais de 40 pessoas da live. Se vocês não curtirem a live, nem vocês vão conseguir ficar. Vão tocando na tela, vão curtindo, vão compartilhando a live. Então foi isso que aconteceu. Então diante de tudo isso, vocês têm que vigiar com quem vocês vão se relacionar. Vocês têm que orar a Deus, Senhor, este homem é da tua vontade, vem de ti esse relacionamento para minha vida. E assim também o homem apresentar, Senhor, essa mulher para mim, o Senhor que está me dando ela, essa união vem do Senhor, para que Deus possa abençoar. Porque o que tem de casal se unindo, sendo que Deus não está nesta união, sendo que Deus não está neste negócio, por isso que acontece tanto sofrimento, por isso que a maioria dos casamentos não dão certo. Dificilmente um casamento que os dois vivem junto do início até o fim. Quando é isso, é porque Deus abençoa a união. E quando não é,
aí dá ruim, aí dá esse sofrimento todo, tanto para ambos. Então vigia, ora a Deus, apresenta, quando você conhecer um homem, ora a Deus, buscando discernimento, esse homem é uma pessoa boa, conheça a família, conheça os princípios dele, busca saber o tipo de relacionamento que ele já teve no passado, busca saber se ele não tem passagem na polícia, busca saber tudo a respeito do homem, seja vigilante, seja como um FBI, tenha curiosidade para saber com que você está se relacionando, porque na maioria das vezes são homens pedófilos, são homens narcisistas, são homens que têm diversas passagens pela polícia por vários crimes, são homens que têm passagem pela polícia na Lei Maria da Penha, são homens cheios de filhos. Então vocês, mulheres, vigia, não olhe para a sua carência, olhe para o propósito de Deus, porque quando você buscar Deus, Deus vai te dar direção, Deus vai colocar a pessoa certa na sua vida e tudo vai bem. Mas busque essas informações, busque saber se é um homem íntegro, se é uma mulher íntegra, se é um homem trabalhador, se é um homem direito, se é um homem que vale a pena você manter relacionamento com ele, e busque saber se de fato esse homem quer algo com você, porque o que tem de homem mentindo para as mulheres, se aproximando de inúmeras mulheres, simplesmente para obter relação sexual com elas e fingindo que são namorados dela. Vigia vocês, mulheres solteiras, vigia que esses homens pilantras, que esses homens bandidos, que entram na vida das mulheres, na maioria das vezes, só para destruir a vida das mulheres. Tinha muitos homens aqui, a maioria tudo saiu diante dessa palavra. Então, meus amados, vocês, mulheres, vigia com quem vocês estão se relacionando. Tenha vigilância, ora a Deus para que nada de mal suceda a vocês. Então, diante disso, o povo ali ouvindo aquilo, e ali surgiu diversos questionamentos, o povo ali teve curiosidade para saber o que era isso. Então ele disse-lhe: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera, se a mulher deixar o seu marido também adultera. Isso Jesus falou mediante quem deixar a mulher por qualquer besteira, porque quantos são os casamentos que se separam por qualquer besteira, não tem sustentabilidade, não tem, simplesmente se uniram apenas para ter relação, mas não se uniram num propósito, porque o casamento, ele tem que ter propósito de vida, propósito de um estar com o outro na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde. Quantos fazem esse juramento ali no altar e não cumpre? E quantos são os casamentos que se desfaz por qualquer besteira? Então vocês que estão solteiros, vigia com quem vocês vão se relacionar, para que nada de ruim venha suceder a vocês, para que nada venha acontecer que venha causar sofrimento para vocês. Então, diante disso, Jesus, então, ensinando, continuou seus ensinamentos ali, e diz a palavra do Senhor que lhe trazia, quem lhe trazia? Os pais, os homens e as mulheres, trazia ali os seus filhos, para que Jesus as tocasse. Mas os próprios discípulos de Jesus estavam repreendendo as crianças para não se aproximarem de Jesus. E Jesus, vendo aquilo, indignou-se, chamou a atenção na hora dos discípulos, dizendo: deixai vir a mim os meninos, os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então Deus, ele tem amor. As crianças, a palavra do Senhor diz que as crianças são a santidade de Deus na terra. Ai de quem toca numa criança para fazer mal a ela. Ai de quem põe a mão numa criança para destruir a sua inocência. Ai de quem toca numa criança para fazer mal a elas. E aquilo que eu citei, o país Paquistão e o país Irão são países que destroem a vida das mulheres e destroem a vida das suas crianças. São homens pedófilos, são homens que matam, são homens que vendem as crianças, são homens que os próprios pais, ou seja, os homens, abusam dos seus próprios filhos. Eles muitas vezes escravizam essas mulheres, e tem vários vídeos, os homens andando com as mulheres amarradas, com a turca, e tratando essas mulheres como se elas fossem um animal, amarradas, porque elas não podem falar, elas não podem fazer nada, só eles que têm vez. Então são homens truculentos. Então esses homens, esses países, judia das crianças,
pega as crianças, mata, estrupa e vendem. Quando eles querem dinheiro, eles vendem essas crianças por R$1.000, por R$500, voltando aqui pro real. Então é algo abominável. Esse país é um país da linhagem de Caim. Quem foi Caim? Caim quem matou Abel. Então Deus amaldiçoou, o próprio Jesus amaldiçoou o Paquistão e amaldiçoou essa região do Irã. Então essas regiões são regiões amaldiçoadas. Por isso que tem tanta miséria, por isso que o povo sofre tanto, por isso que as pessoas lá gemem e choram, e por isso que eles não deixam os missionários entrarem lá. Todo cristão que entra lá para evangelizar esses homens terroristas matam. Vocês mesmos já viram, já presenciaram eles fazendo vídeos, lives ao vivo. Colocam um monte dos cristãos de joelhos que entraram lá para evangelizar eles. Colocam eles de joelho e vão decapitando todos, cortando a cabeça, o pescoço de todos, matando para todo mundo ver, para que o povo sinta medo deles. São homens abomináveis e truculentos. Ali escraviza as crianças, põe as crianças para trabalhar. Com 6 anos já vendem elas para casar com homens de 60, 50, 40 anos. São a nação pecaminosa. Homem de 50 anos se casando com criança de 6 anos. Casando com criança de 9 anos. E destruindo a infância dessas crianças. Pedófilos, são homens malignos, são homens diabólicos. Então essa nação, se não se converter, já está totalmente condenados. E ali eles tocam nas crianças. Lá no Irã, o que eles fazem com as crianças? Ali, eles obrigam as próprias mães a fazerem ritual. Pega os seus bebês, apresentam, levantam seus bebês para cima. E ali, eles oferecem aos deuses satânicos, ao Deus que é... Eu esqueci o nome do Deus que é o Deus do país. Eles sacrificam essas crianças, bebês de meses, de 1 aninho, 7 meses. Sacrificam essas crianças e ali matam as suas próprias crianças em holocausto aos demônios, o qual estão sendo oferecidos essas crianças. Então Jesus disse aqui, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se, disse, deixai vir os meninos a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E em verdade vos digo, que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Ou seja, todo aquele que não tiver o coração como o coração de uma criança, que uma criança não tem malícia, uma criança não tem ruindade, uma criança não tem ódio, qualquer um que não receber o reino de Deus como uma criança, não tiver o coração igual de uma criança, não tem parte no reino de Deus. Então eu quero te dizer que esses homens pedófilos e qualquer um que tem cometido a pedofilia, até mesmo aqui no Brasil, tocando, matando, judiando das nossas crianças, todos que estão cometendo esses crimes vão ter que se encontrar com Deus no juízo naquele dia e vão ter que confessar os seus pecados. E todos aqueles que têm judiado dessas crianças vão ter que prestar contas diante de Deus da inocência e do sangue dessas crianças. Então todo aquele homem ou mulher, mas geralmente é só os homens que fazem essas maldades, observam que é algo assustador que eu vou te dizer, mas observam que tudo que acontece de crimes hediondos, observam que sempre é os homens que estão metidos nesses crimes. É só os homens que... A maioria dos homens, eles que matam as mulheres, eles que são pedófilos, que mulher não toca nas suas crianças, mas os homens são pedófilos, os homens matam vidas. A maioria dos homens estão tudo preso. Então são homens assim que eu fico pensando, o que passa na cabeça desses caras? O que passa na cabeça desses tais homens? Porque é dificilmente um homem que é sensato, dificilmente um homem que tem coerência, dificilmente um homem que de fato tem princípios moral, bíblico, que ama os seus pais, que ama a sua esposa, que ama os seus filhos. Dificilmente, esses dias aqui mesmo em Brasília, o homem, até o delegado estava
sem saber, o próprio delegado, com tantos anos acostumado a ver crimes, ele ficou perplexo, ele saiu de lá da casa sem saber o que falar. O próprio pai pegou a sua criancinha, matou o seu próprio filho porque não queria pagar pensão. Pegou a sua criança, brigou com a mãe, bateu na mãe dele e pegou essa criança, se trancou dentro do banheiro com essa criança e ali arremessou essa criança com tanta força na parede que quebrou a cabeça da criança. A cabeça da criança rachou na hora. A criança morreu na hora e não se contendo com isso, ele deu mais de 70 facadas na criança. Tudo isso para não pagar pensão. Aí eu penso, o que passa na cabeça desses homens? O que tem na cabeça desses homens? Que é só os homens que cometem esses crimes. Você não vê mulher matando seus filhos, você não vê mulher abusando dos seus filhos, você não vê mulher cometendo esses crimes hediondos. É só os homens. Então, eu quero te dizer, mulher, você que é solteira, vigia com quem você vai se relacionar. Porque o homem, se ele não for de Deus, o homem que não teme a Deus, ele é maligno. O homem que não serve a Deus, ele é diabólico. O homem que não tem uma boa criação, uma boa família, ele é terrível. Então, observa com quem você está se relacionando, para que você não venha sofrer e para que seus filhos não venham sofrer na mão desses homens truculentos. Então, o próprio Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. E Jesus, tomando ali todas aquelas crianças, as abraçou e as abençoou, impondo as mãos, abençoando todos. E diz a palavra do Senhor que continuou Jesus seguindo pelo caminho. E diz a palavra do Senhor que, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, diante de quem? De Jesus. E lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Somente Deus é bom. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás o homem da próxima, não honra teu pai e tua mãe, não roubarás. Vocês sabem os mandamentos? Vocês que estão me ouvindo? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Primeiro mandamento: amarás o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e somente a Ele servirás. Segundo mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Terceiro mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o homem do teu próximo, honra teu pai e tua mãe, para que viva muitos anos sobre a face da terra. Quantos aqui sabe desses mandamentos? Quantos aqui obedecem esses mandamentos? Porque esses mandamentos, quem não obedecer esses mandamentos não tem parte no reino de Deus, não entrará no reino de Deus. E ali então, Jesus falou para ele: sabes os 10 mandamentos? E o jovem rico respondeu e disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e me segue. Ou seja, o jovem rico, ele obedecia todos os mandamentos menos um. Qual era o mandamento que o jovem rico não obedecia? Era o mandamento que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e somente a Ele servirás. Amará o teu Deus acima de todas as coisas. Esse era o primeiro mandamento. Ele obedecia todos os demais mandamentos, mas esse amarás o Senhor acima de todas as coisas, ele não obedecia, porque o amor dele estava onde? O amor desse jovem rico estava no dinheiro. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live. Olha quantas pessoas já saíram, porque a mensagem qual estou falando não é para qualquer pessoa ouvir, é para quem precisa ouvir.
Vão tocando na tela, vão curtindo e compartilhando. Então o jovem rico, ele obedecia todos os mandamentos, menos o primeiro, que era o principal. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós obedecemos o primeiro mandamento, se nós conseguirmos obedecer o primeiro mandamento e o segundo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a ti mesmo, nós já cumprimos todos os demais mandamentos. Porque quando nós obedecemos a Deus sobre todas as coisas, como nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós não iremos matar, nós não iremos adulterar, nós não iremos cobiçar a mulher ou o marido do próximo, nós não iremos desobedecer nosso pai e nossa mãe, nós não iremos roubar, nós não iremos matar. Então, quando nós obedecemos o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós já obedecemos todos os demais mandamentos. Porque quando a gente obedece esses dois, os demais a gente consegue obedecer facilmente. Então, o jovem rico, no versículo 21 diz que Jesus olhou para ele e amou. Jesus olhou para o jovem rico e amou ele como ele amou a prostituta. Aquela prostituta que foi condenada a ser morta por pedradas, mas Jesus livrou ela ali dos seus acusadores. Jesus amou esse jovem rico como ele amou o endemoniado de Gadareno, o Gadareno. Jesus amou o jovem rico como ele amou o filho pródigo. Então Jesus, ele nos ama. Quando Jesus olha para nós, ele não olha como o homem vê. O homem olha para nós julgando e condenando, mas Jesus olha para nós no íntimo. Jesus olha para nós lá no profundo. Mesmo nós estamos tendo feito coisas horríveis, pecado, cometido coisas abomináveis, mas Jesus, ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Mas o Senhor Jesus espera que eu e você nos arrependemos dos nossos pecados. Então Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. O Senhor abomina o pecado. Então todo aquele que está na prática do pecado está sob abominação diante de Deus. Está cometendo abominação diante do Senhor. Então Jesus falou para o jovem rico dizendo: falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens. Então aquele jovem rico, o amor dele não estava, ele não seguiu o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. O amor dele não estava em Deus, o amor dele estava na sua riqueza, o amor dele estava no seu patrimônio. Esse jovem, a Bíblia diz que ele era um jovem rico. Como que um jovem é rico? Esse jovem só era rico porque os seus pais certamente haviam morrido, e os seus pais haviam conquistado muitos bens, e os seus pais morreram, então seus pais, ele herdou essa herança dos seus pais. Então ele era um jovem rico porque ele herdou essa herança, ou seja, ele não trabalhou, ele não suou para conquistar essa herança. Por isso que ele não queria abandonar a sua herança, porque ele não trabalhou para isso. Quem trabalhou para que ele viesse ter uma herança foram os seus pais que deixou para ele. Então esse jovem rico, ele já não ia abandonar ou vender a sua riqueza e dar aos pobres, porque o amor dele estava no dinheiro. A palavra do Senhor diz que não é o dinheiro que é amaldiçoado, é o amor ao dinheiro. O dinheiro é preciso que nós venhamos ter ele, trabalhemos para conquistá-lo, mas o que nós não podemos é amar o dinheiro, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, é nesse sentido, porque muitos homens amam o dinheiro. Quantos são? Principalmente os ricos. Quanto mais são ricos, mais avarentos são. Quanto mais ricos são, mais miseráveis são. Quanto mais ricos são, mais pessoas truculentas são. Então a Bíblia diz aqui, o próprio Jesus citou, que era mais fácil, que é mais fácil. Foi uma metáfora, mas ele quis dizer o seguinte: é mais fácil passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, todo aquele que tem... Não é pecado ter riqueza, não é isso que Deus está falando. O pecado é amar a riqueza, é colocar o seu dinheiro. A palavra do Senhor diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu coração está no teu dinheiro, então você deve desfazer desse seu dinheiro. Ou seja,
O próprio Jesus falou para o jovem: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Reparta a tua fortuna para com os pobres e terás uma morada no céu. E vem, toma a tua cruz e me segue. Então, essa foi a ordenança de Jesus. E ele obedeceu? Não, pelo contrário. Mas ele, pesaroso desta palavra que ele ouvia de Jesus, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, o amor dele estava onde? No dinheiro, nas suas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor para a multidão, disse aos seus discípulos: quão difícil é um rico entrar, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Então, dificilmente uma pessoa que é rica vai entrar no reino de Deus. Eu conheço muitas pessoas que são ricas e são cristãs, são pessoas que têm uma vida com Deus, uma pessoa próxima, uma pessoa que abençoa o próximo, mas quem não são? E quantos são os ricos que não temem a Deus? E quantos são os ricos que o seu amor está no dinheiro, que não ajuda ninguém, não tem misericórdia de ninguém, o amor deles está no dinheiro? Quantos são os ricos? Então, esses que têm o amor ao dinheiro, se não se converter, se não aceitar Cristo, se não mudar de postura e de vida, não entrarão no reino de Deus. E os discípulos, admirando dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ele citou mais uma vez: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E ele se admirava ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Então eles perguntaram: então quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, eles perguntaram: como então nós vamos nos salvar? Porque tem muitas pessoas que são assim. Então ele quis dizer o seguinte: para o homem é impossível. É impossível que para o homem muitas vezes é impossível ele mudar de atitude, ele mudar de comportamento, ele mudar de pensamento. Mas para Deus nada é impossível, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai tocar, convencer o homem do seu pecado, convencer o homem dos seus maus caminhos. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou marido, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais. Então, todo aquele que deixar tudo por amor a Cristo, todo aquele que abandonar tudo por amor ao Senhor Jesus, o próprio Jesus disse que recompensará 100 vezes mais. O que é isso? Então, hoje eu passei, agora eu sou evangélica, eu vou ter que abandonar meu marido, vou ter que abandonar porque meu marido não é crente, eu vou ter que abandonar meus filhos. Não é isso que o Senhor quis dizer. Ele quis dizer assim, que agora a sua vida vai ter que ser voltada literalmente para o Senhor. Ou seja, você vai continuar com seu marido, mas seu coração será voltado agora para Cristo. Ah, mas se o seu filho está impedindo você de ir para a igreja, deixa ele em casa e vai. Ah, se o seu marido está impedindo você de ir para a igreja, deixa ele e vai. Então, quando Jesus falou desta forma, ele quis ensinar o povo como proceder, como que ele tem que se apresentar diante de Deus. Então o Senhor Jesus, não me faça pergunta mediante eu estou pregando. Eu não recebo, não respondo perguntas quando eu estou pregando, porque isso atrapalha o meu raciocínio e eu entregar a mensagem que Deus me colocou para entregar. Não estou aqui a minha live não é de fazer perguntas, nem de responder as perguntas de vocês. A minha live é de pregar a palavra de Deus. Quer ouça ou deixa de ouvir. Porque são casas rebeldes, diz o Senhor. Então eu estou aqui não para responder perguntas, estou aqui para anunciar a palavra, para pregar esta palavra.
Então diz a palavra do Senhor que, diante disso tudo, Jesus ali no meio da multidão, e Jesus seguindo pelo caminho, a multidão seguindo Jesus, ia no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se, seguiam-no atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe coisas que lhes deviam sobrevir. Então Jesus ali começou a relatar que em breve ele seria morto. Eis que nós subimos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue. Jesus então começou a falar. Eis que nós subiremos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus, ele mesmo, já prediz o que iria acontecer com ele dentro de poucos dias, para que os discípulos entendessem, quando acontecesse, eles entendessem que o próprio Jesus relatou, revelou para eles o que iria acontecer. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. E no meio ali da multidão ele continuou a pregando, andando ali pelo caminho. Mas dessa vez agora quem lhe fez perguntas foi João, Tiago e João, que eram os próprios discípulos de Jesus. E aproximando-se dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Olha só, queremos que nos faça o que te pedirmos. E Jesus já ficou olhando para os dois, já sabendo o que eles iriam pedir. E ele disse-lhe: que queres que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E diante dessa petição, Jesus olhou para ele, certamente, a Bíblia não diz, mas certamente Jesus pensou: olha a pergunta que esses dois abençoados me fez, olha o pedido que esses dois me fizeram. E Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Pode-vos beber o cálice que eu bebo? E ser batizado com o batismo que sou batizado? Jesus disse isso para eles. Por que Jesus disse isso para eles? Ou seja, podes beber o cálice que eu bebo? Ou seja, podes passar pelas provações que eu passo por estar aqui na terra como homem? Podes beber o cálice que eu bebo, ou seja, o cálice que Jesus estava se referindo era o cálice da cruz, que em breve o Senhor Jesus iria passar pela cruz, iria morrer por nós na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar para que nós pudéssemos ser salvos. E eles lhe disseram: podemos. Ou seja, pensa nos dois irmãozinhos sem discernimento, eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, mas ao mesmo tempo não tinha muito intelecto, não tinha muita sabedoria. Eu vejo eles aqui como muito exaltados, querendo se sobressair no meio de todos. Ou seja, queria que Jesus concedesse a ele que um assentasse ao lado direito de Jesus e o outro ao lado esquerdo de Jesus, quando Jesus estivesse na glória. Olha que pedido mais sem noção. Quantas são as pessoas que não sabem nem sequer orar? Quantas são as pessoas que não têm sabedoria para orar? Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar de Deus sabedoria, entendimento, discernimento. Nós temos que ser sábios até para orar, até para fazer petição ao Senhor, nós temos que ter sabedoria. E esses dois abençoados aqui, sendo discípulos, não teve sabedoria e fez esse pedido tão sem noção para o próprio Deus. Mas Deus ali respondeu, como ele respondia aos outros. Então eles disseram, quem disseram? Pedro e Tiago. Responderam: podemos. Jesus, porém, lhes disse: em verdade vos digo, vos bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Então Jesus confirmou isso para eles, dizendo: em verdade vos bebereis o cálice que eu beber. Ou seja, Jesus, ele revelou ali para eles que de fato eles iriam sim beber o cálice que Jesus bebeu
no sentido que todas as aflições, sofrimento e perseguição que Jesus passou, eles iriam passar por causa do evangelho, por causa do seu nome. Então Jesus disse: então vocês vão beber do meu cálice. E ele disse mais: e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Ou seja, eu sou batizado nas águas, sou batizado, e tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Vocês também serão batizados nas águas e também receberão batismo no Espírito Santo. Mas, Jesus continuou falando, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-los. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então, ou seja, não cabe João e Pedro se assentavam à direita ou à esquerda de Jesus, porque isso não pertencia a Jesus conceder. Somente o Pai sabe quem é que vai assentar à direita e à esquerda quando Jesus estiver, estiver assentado no seu trono. Somente o Senhor Deus pode conceder essa oportunidade. E os 10, tendo ouvido isto, os outros 10 discípulos, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se com Tiago e João. Ficaram muito irados com esses 2 discípulos, né? Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes uso de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Ou seja, o próprio Jesus falando, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, eu, Jesus, não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitas almas, de muitas pessoas. Então Jesus, ele falou o que com esse versículo? Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir vocês. Olha a humildade do nosso Deus. Ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo, se fazendo homem, e ele disse que não veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para nos abençoar, para nos salvar. E diante de tudo isso, diante desses ensinamentos, seguia Jesus ali pelo caminho, e diz o texto que, e vieram e foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão o seguia. E diz o texto, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o texto diz que estava Jesus seguindo pelo caminho, e no caminho se encontrava um cego, que estava à beira do caminho, sentado à beira do caminho com sua capa, porque era um referencial que todo aquele que era cego tinha que usar essa capa para identificar o seu estado de cegueira, que era um homem cego. Então, diz o texto que Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus Nazareno que estava passando, começou então ele a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais para que Jesus ouvisse, porque a multidão era muito grande. E muitos da multidão repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu te pergunto nesta noite, eu te faço essa pergunta: o que queres? Jesus te pergunta nesta noite: o que queres que eu te faça? Se você clamar, incessantemente clamar por socorro, por misericórdia, o Senhor Jesus vai te ouvir.
Porque ele te pergunta nesta noite: o que queres que eu vos faça? E Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamasse quem? O Bartimeu, o cego. E chamar o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. A coisa mais gloriosa, mais tremenda, mais poderosa é quando ele nos chama. É quando ele para nos olhar. É quando ele para nos chamar. É quando ele nos chama. Quando ele te chama para salvar a tua vida. Quando ele te chama para que você se arrependa dos seus pecados. Quando ele te chama para que você se converta a ele. Quando ele te chama para que você deixe os seus maus caminhos. Quando ele te chama para que você abandone o pecado, abandona este mundo de horror. Jesus está te chamando para você abandonar este mundo, para que você venha abandonar o pecado, para que você venha abandonar os seus maus caminhos, para que você venha abandonar a prostituição, para que você venha abandonar o pecado, para que você venha abandonar as drogas, para que você venha abandonar o mundo de horror. E diz o texto que: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu vos faça? Ele te pergunta nesta noite: o que queres que eu vos faça? E Jesus lhe disse, e Jesus falando: que queres que eu vos faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus sabia o que ele precisava, mas Jesus quis perguntar para o cego o que ele queria que fizesse para que toda a multidão visse o milagre que o Senhor Jesus iria realizar naquele momento. E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quando Jesus falou isso, logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então quero te dizer nesta noite, não importa qual seja a situação que você está passando, clame ao Senhor, clame por misericórdia, clame pedindo ao Senhor socorro, pedindo ao Senhor misericórdia para que ele venha olhar para você, para que ele venha ter compaixão da sua vida. E eu quero te dizer nesta noite, recapitulando tudo aquilo que eu preguei nesta noite, que no meio desses textos aqui, o Senhor nos ensinou que nós temos que ter sabedoria para sabermos escolher com quem que nós vamos nos relacionar, com quem que nós vamos casar. O Senhor nos advertiu que: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. O Senhor nos ensinou aqui, através do jovem rico, que nós temos que obedecer todos os mandamentos. Não desprezar nenhum, porque aquele que despreza um só mandamento, ele já está desprezando o próprio Deus. Que primeiro que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama mais o seu marido do que a Deus já está em pecado. Quem ama o seu filho mais do que a Deus já está em pecado. Quem ama os seus pais mais do que a Deus já está em pecado. Quem ama as suas propriedades, sua riqueza mais do que a Deus já está em pecado. Então o próprio Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e somente a Ele servirás. Quando Jesus disse que somente a Ele servirás, ele quis dizer o seguinte: não se curvará diante de nenhuma imagem de escultura feito pela mão do homem, que não tem poder de nada, é como pau, é como pedra, é como espantalho na terra, não tem poder de nada. Então todo aquele que se curva diante de uma imagem já está pecando diante do Senhor. É pecado de idolatria, é pecado abominável diante de Deus, porque o Senhor Jesus nos ensinou: amarás o Senhor teu Deus. O próprio Deus nos ensinou: amarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Então você que está aí se prostrando diante de imagem, está aí adorando o seu filho, está aí adorando o seu marido, está aí adorando a sua mulher, está aí adorando o seu trabalho, está aí adorando o seu dinheiro, te converta, te arrependa desses teus pecados, porque dos tais não vem de Deus.
Deus não aceita esse tipo de pecado. Vão curtindo e vão compartilhando, que o TikTok já tá me cobrando aqui, gente. O TikTok já tá aqui me cobrando, vocês não estão curtindo a live. Meu Deus, caiu aqui a live. Deu um apagão aqui, vocês estão aí, gente? Então o próprio Jesus nos adverte que temos que adorar somente a Deus e somente a Ele servirás. É pecado se prostrar diante de ídolos, diante de imagem, fazer petição a ela. Deus, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, dando hoje nós direito de livre acesso ao Pai. Livre acesso. Então hoje nós podemos orar e orar, dobrar os nossos joelhos e orar a Deus. Não precisamos de ninguém para interceder. Quem intercede por nós é o Espírito Santo. Então, nós temos que prostrar somente diante do Senhor. E diz mais a palavra do Senhor, que esse jovem rico, ele tinha amor mais ao seu dinheiro, ele não amava a Deus, ele obedecia todos os outros mandamentos, mas o primeiro mandamento, que era o principal, ele não obedecia, porque o amor dele estava no dinheiro. E ele nos advertiu que mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. É mais fácil. E quis dizer o seguinte, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, porque o rico, o amor dele muitas vezes está no seu dinheiro. E ele falou que quando nós orarmos, nós temos que buscar a Deus com sabedoria, sabermos pedir a Deus em oração, sabermos orar a Deus em oração, para que nós não venhamos fazer petições sem sentido, orações sem sentido, mas que nós venhamos ter sabedoria e entendimento para orar a Deus. E ele também nos ensina que sobre a respeito do cego Bartimeu, que quanto mais ele clamava, quanto mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e olhou para ele e o chamou. Olha só, então Jesus quis dizer o seguinte, que não importa qual seja a sua dor, clame a mim, busque a minha face, que eu vou parar e vou olhar e vou te abençoar. Porque o Senhor é fiel, grande é a fidelidade dele para com as nossas vidas. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam o que o Espírito Santo quis falar contigo nesta noite? E tudo aquilo que eu orientei vocês a respeito das mulheres, que as mulheres que estejam atentas a tudo e a todos, que se aproximem, qualquer homem que se aproxime de vocês, busque saber quem é esses homens. Busca descobrir o CPF, o nome completo, saber se não tem passagem na polícia, saber qual a sua trajetória de vida, para que você não venha casar errado, para que você não venha sofrer, para que você e seus filhos não venham sofrer ao lado de um homem mau. Porque Deus, ele não tem prazer no homem ímpio. Deus não tem prazer no homem perverso. Deus não tem prazer no homem abominável. Deus não tem prazer no homem que vive na prática do pecado. Deus, ele sim quer libertar, quer salvar, porque foi para isso que ele veio. Jesus veio para salvar toda a humanidade. Jesus morreu naquela cruz para salvar a todos. E assim, meus amados, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que ele me concedeu de estar ministrando a palavra do Senhor, e agradecer você, meus amados, que curtirem a live, que me ajudou, que compartilhou, que Deus possa abençoar todos vocês. E essa live está gravada lá no YouTube, vocês podem me seguir lá, Marleide de Almeida. Todas as lives são gravadas, as mensagens são gravadas e são enviadas para lá. Então vocês me seguem lá, e que Deus abençoe todos vocês. E você que ainda não me segue aqui no TikTok, me segue aqui, são vários vídeos de louvor e palavra. Eu tenho 2 TikToks, Marleide de Almeida, onde às vezes eu entro nesse, às vezes eu entro no outro para fazer live, e a qualquer hora, a hora que dá certo para me fazer as lives. Mas que Deus possa abençoar todos vocês. Mas antes de tudo, eu quero aqui, não posso deixar de fazer o apelo, né? Eu quero aqui perguntar a vocês, quem nesta noite, ao ouvir essa palavra, se sentiu tocado pelo Espírito Santo e quer entregar a sua vida a Cristo? Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar com Cristo nessa noite? Se tiver alguém,
Que o Espírito Santo possa abençoar a tua vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite? Escreve eu quero, ou coloca eu estou voltando para Cristo, que eu estarei orando por você. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é por muito falar, não é por muito... eu posso aqui falar, não é por muito falar que eu serei ouvida, mas é o Espírito Santo, é pelo Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus amados? Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E aqui eu quero encerrar essa live fazendo oração para com todos vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês. Amém, meus amados? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Deus, eu quero orar ao Senhor, agradecendo a Ti por essa oportunidade. Meu Deus, me reveste do alto da cabeça, da planta dos pés. Eu repreendo toda seta, todo dardo inflamado, toda fúria do inimigo. Todo mal contra a minha vida seja repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus. Meu Deus, eu quero agradecer, meu Pai, cada homem, cada mulher que entrou nesta live. Vem libertar, meu Deus, os homens, vem libertar as mulheres. Meu Deus, liberta esses homens maus. Liberta, meu Pai, os homens que muitas vezes não têm entendimento, muitas vezes escraviza as mulheres. Meu Deus, guarda a vida das mulheres, cobre as mulheres com teu sangue. Meu Deus, assim eu quero abençoar todos, abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa os jovens, abençoa as crianças, abençoa os idosos, abençoa, meu Pai, visita aquelas pessoas que se encontram doentes, visita aquelas pessoas que se encontram presas, visita, meu Pai, todas as pessoas que se encontram presas justamente. Meu Deus, eu quero interceder por todos, eu quero abençoar o nosso Brasil, eu quero orar, meu Deus, que o Senhor Deus se compadeça do nosso país, nos liberta, meu Pai, do comunismo, nos liberta, meu Pai, dessa quadrilha que está no poder, liberta-nos, ó Pai, de todo mal, cobre nossa nação com teu sangue. A palavra do Senhor nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A tua palavra nos diz que quando o justo governa, todos se alegram, mas quando o ímpio governa, todos sofrem. E assim, meu Pai, nossa nação tem gemido, tem sofrido. Meu Deus, nós estamos, ó Pai, nas mãos, meu Pai, desses políticos, mas o Senhor é o Senhor da nação, ainda é o Senhor que manda no nosso país. Vem de encontro, meu Pai, a nossa vida. Vem a Deus abençoando a todos, vai salvando este homem, vai salvando essa mulher, vai dando sabedoria para as mulheres, meu Pai. Abre os olhos dessas mulheres, meu Pai, ensina essas mulheres a saber escolher os seus homens, o qual elas vão se relacionar, dá inteligência para essas mulheres, meu Pai, e nos livra desses homens maus, nos livra desses homens pedófilos, nos livra desses homens, meu Pai, que fazem mal às crianças. Tem misericórdia, repreende a fúria do inimigo, cobre as nossas crianças com teu sangue e dá livramento. E assim eu abençoo a todos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, seja liberto, homem, seja liberta, mulher, seja liberto de todo mal. E assim eu abençoo a todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar todos vocês.